Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Final do ano vai chegando e a gente vai fazendo aquele balancete de como foi tudo, né? Pensando nas coisas boas que aconteceram, nas coisas ruins, para verificar ali se o saldo final foi positivo ou foi negativo. E como você sabe que eu sou uma pessoa muito reflexiva da vida, eu fui fazer isso no meu ano e spoiler, né? Eu tive mais coisas positivas do que negativas, graças a Deus. Eu resolvi parar para pensar qual que foi o primeiro dia mais feliz da minha vida. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Mas antes de tudo, roda a vinheta! É muito engraçado como a gente vai vivendo, né? Eu já tenho 34 anos, eu já vivi muitas coisas e muitas coisas felizes, né? Só que dificilmente a gente faz uma retrospectiva para pensar qual que foi o primeiro momento que a gente sentiu uma alegria, assim, tipo, infinitas. E aí, voltando na história da minha vida, eu lembrei do primeiro dia que eu me senti a pessoa mais feliz do universo. E para eu contar essa história para vocês, eu tenho que dar um contexto, né? Como tudo que eu dou por aqui. Então vamos começar essa história. Era uma vez uma Bárbara ali com 9, 10 anos de idade. Para quem não sabe, os meus pais se divorciaram, né? Quando minha mãe divorciou do meu pai, ela decidiu comprar uma casa que estava sendo construída ainda na planta. A gente morava lá no quintal da minha avó, né? Minha avó, por parte de pai, tinha um tanto de barraco construído num quintal e a gente morava lá. E eu acho que essa é a realidade de muitas famílias brasileiras. Era a sua também, né, Renato? Era a minha também. Até a gente casar foi assim, né? Não era terreno de família, mas era... Mas um primeiro momento foi a gente morava nos fundos da minha avó, né? Então aí depois minha mãe comprou a casa também. Acho que era a mesma história. Era parecida. O mesmo esquema, todo mundo é mais ou menos assim. Todo mundo quer ir, né? A classe C, a classe trabalhadora, igual nós aqui, né? Aí, gente, essa casa, ela era na planta, estava sendo construída. Só que... Tá preparado para a história, Renato? Sim, tô querendo saber. Quando acabou a construção da casa, a gente não pôde mudar para lá porque ia ficar muito pesado minha mãe pagar a prestação da casa, sustentar a gente, manter a gente na escola e etc. Então ela tomou uma decisão que foi: agora que minha casa tá pronta, eu vou colocar essa casa para alugar, que aí eu recebo o aluguel me ajuda a pagar a prestação, né? E aí as coisas vão ficar um pouco equilibradas. Porque, gente, eu sou dos anos 90, né? A geração que parece que os pais eles viraram o peido, né? Porque, assim, quase todo mundo que eu conheço dessa época, gente, os pais são meio cagadas ideias, né? Se você tem um pai direito, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero saber que a alecrim dourada é você, porque todo mundo que me cerca, gente, os pais deu umas desalopradas da vida, foram tudo comprar cigarro e não apareceram nunca mais. Niki! Aconteceu essa decisão que minha mãe tomou. Como ela separou do meu pai e a gente morava no quintal da minha avó por parte de pai, minha mãe achava que já não era assim de bom tom permanecer morando ali. E foi nessa época que eu, gênia que sou, tive a brilhante ideia de ir morar com meu pai. Isso aí que você disse é tudo burrice. Gente, o que eu tinha na cabeça? Uma criança de 9 anos não sabe absolutamente nada da vida. Eu não sei por que eu tomei essa decisão, né? Mas a decisão foi minha. E aí eu fui lá, fui morar com meu pai. E a minha mãe e meus irmãos foram morar na casa da minha avó. Aí, por parte de mãe, né? Gente, a casa da minha avó não era grande, né? Tinha 3 quartos. Aí, um quarto era da minha tia, o outro quarto era da minha avó e do meu avô. E aí tinha mais um quarto, que passou a ser o quarto da minha mãe e dos meus irmãos. Só que eu briguei com meu pai. Briguei com meu pai e ele me jogou lá na casa da minha avó. E aí teve que morar mais uma pessoa lá, que no caso era eu mesma. Foi uma época assim, ninguém estava esperando que eu fosse morar lá. Era um quarto só. Então, não tinha mais nem cama pra mim, essas coisas e tudo mais. Só que, né, numa casa que já tava 1, 2, 3, 4, 5, 6... Minha tia, minha avó, né? Peraí, gente. Minha mãe, meu irmão, minha irmã. Minha tia, minha avó, meu avô. Numa casa que tinha 6, ter mais 1, 7, né? Não ia fazer tanta diferença assim, né? E aí eu fui morar na casa da minha avó. Coitado deles que tiveram que me aguentar, gente, eu não era uma criança fácil. Desde o dia que eu fui morar lá na casa da minha avó, passou-se mais ou menos
1 ano. E as coisas elas foram mudando. Minha mãe decidiu não renovar o contrato de locação da nossa casa pra gente ir morar na nossa casa. E eis que é dado o momento que a pessoa que alugou lá a nossa casa foi embora. E aí a gente poderia ir lá, né, tomar posse do que era nosso. Só que vocês não têm noção do que aconteceu. Renato. Oi, Barbarelando. Imagina uma casa novinha. Sim. Entregue pela construtora, Sim. Tudo bonitinho, tudo arrumadinho. No contrapiso? Não foi no contrapiso, porque minha mãe mandou colocar, o chão era de ardósia. Na época era muito moda essa questão da ardósia. Minha mãe mandou deixar tudo bonitinho, né? A gente era pobre, mas a gente era limpinho. E minha mãe sempre foi muito organizada com essas coisas, né? Ai, gente, minha mãe chegou lá, a casa estava destruída. Teve que arrumar um monte de coisa. Falei que o chão era ardósia. A pessoa, Renato, passou umas 99 camadas de cera verde naquele chão, você acredita? Do céu, é pra quê? E aí, a gente teve que jogar removedor no chão e ficar lá esfregando aquele chão, tirando a cera, raspando com aqueles scrappers. Como que chama? É gringa demais, né? Sou muito gringa. Scrappers. Sou muito chique. É as pazinhas, né? É porque eu fico vendo o canal da Auri Catarina e é tudo em inglês. E aí, a hora que vai aparecendo o nome dos produtos, é scrapper, Raspador. é cloth, sabe? Essas coisas assim. Então, não que eu saiba o que eu estou falando, eu só sei reproduzir o nome do negócio. Então que tá continua o recording aí, ó. E você vai cagar no mato? Deve ter dado um trem no ombro, uns trem de tanto que a gente esfregou. Só que, gente, eu pulei a pior parte. Pulei a pior parte porque os traumas a gente abafa, né? Diz minha mãe, Renato, quando ela chegou lá com o meu irmão, também Renato, era assim, um lugar lotado de barata. Nossa Senhora. E aí, como todo mundo sabe que eu tenho pavor, pânico, desespero, fobia de barata, eles não deixaram eu ir. Diz que quando chegou na casa, era um mar de barata no chão, que tinha que tirar barata com pazinha. Nossa. Você tem noção disso? Gente, mas quem que morava lá? Pazinha. Só que aí a gente conseguiu, arrumou tudo. E eis que chegou o dia, gente. No dia 15 de abril de 1999, ocorreu o primeiro dia mais feliz da minha vida, que foi o dia que a gente mudou para essa casa. Era uma casa em um condomínio fechado. Quando a gente fala condomínio fechado, parece um negócio muito chique, não parece? Mas para mim era chique, gente. Olha, eu não vou mentir para vocês, porque se eu abrir o portão, tinha interfone e entrava lá dentro, para mim, condomínio fechado. Esse dia foi tão incrível e eu faço questão de reviver esse dia na minha mente várias vezes, porque foi uma sensação tão boa. A gente chegou lá, no mesmo dia meu tio colocou os armários na cozinha, montamos o meu quarto, que o meu quarto era meu junto com a da minha irmã. A gente tinha uma beliche e sempre deu tudo certo, porque ela gostava de dormir em cima, eu gostava de dormir embaixo, então deu tudo certo. Minha mãe foi dividir quarto com meu irmão, só que depois ele passou a dormir na sala. A nossa casa era uma mansão, né? Muito grande, 36 metros quadrados. Já tá ganhando de muito estúdio aqui em São Paulo. Só que uma casa de 36 metros quadrados para 4 pessoas, vocês podem achar que era pequeno, mas a gente não tinha outra referência, então pra gente era ótimo. Eu só fui descobrir que minha casa era pequena depois, conhecendo o caso de outras pessoas, mas pra gente era maravilhoso. Era um condomínio numa rua sem saída, que nessa rua sem saída tinha o meu condomínio e mais 2 casas na frente. Nessa uma casa da frente meio que virou estacionamento, e aí umas vizinhas minhas montaram tipo um trailer lá que tinha fliperama, elas vendiam doce, não sei o que, uns negócios, e uma outra casinha lá morava um pessoal, e como a rua era sem saída, a gente jogava bola, fazia fogueira, assava batata, ficava sentado na rua conversando até tarde, porque outros anos, outros tempos, não tinha violência, não tinha esse negócio que tem hoje, né? E o melhor de tudo é que, imagina,
imagina, se tinha 62 casas, tinha menino, gente, de tudo quanto era idade. Eu tinha amigos da minha idade, meu irmão, que é 5 anos mais velho do que eu, tinha amigos da idade dele. Minha irmã, que é 5 anos mais nova do que eu, tinha amizades da idade dela. E era muito bom porque a gente fazia até festa. Tá preparado? Bárbara na festa. A gente fazia festa junina, fazia festa de Dia das Mães, fazia apresentação. Era tanto menino, gente, que dava pra fazer. Mamãe querida, meu coração por ti bate como pano de engraxate. Fazia festa de Dia dos Pais? Não, né? Porque, como eu disse, né? Eram poucos os que tinham pai. E também vou te falar uma coisa, Renato. Os que tinham pai não eram muito bons pais, não, tá? E eu falo mesmo, assim. Fazia festa de Dia das Crianças, fazia Natal. Era um lugar muito bom. Eu morei lá até eu casar. Então, eu morei dos meus 10 anos até os meus 27 anos. Foram 17 anos numa casa própria, tá? Que é o sonho de qualquer brasileiro, meu amor. A minha família conseguiu realizar esse sonho muito cedo, com muito esforço da minha mãe, né? Agradeço muito minha mãe. Porque, né, se não fosse ela ter trabalhado igual uma cachorra para dar essa vida pra gente, a gente não teria morado num lugar tão bom. Claro que o tempo vai passando, as pessoas vão morrendo, outras vão chegando e aquele clima amistoso, né, que era do meu condomínio, foi acabando. Mas aí também eu já estava na outra vibe, já estava vazando mesmo enquanto eu morei lá. Tirando os últimos anos que foram sofridos, o resto foi tudo muito bom. E é com muita, 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 muita alegria, com muita gratidão que eu agradeço a Deus por esse 15 de abril de 1999, que com certeza, definitivamente, foi o primeiro dia mais feliz da minha vida. É claro também que eu tenho muitos outros dias mais felizes na minha vida. E se você quiser saber um pouco mais sobre outros, deixa aqui nos comentários para mim, por favor. E eu fico muito feliz, gente, de dividir mais um pouquinho da minha vida com vocês. Eu tenho me aberto muito aqui, isso tem me feito muito bem. Assim como eu sou muito grata pelo primeiro dia mais feliz da minha vida, eu queria que você fosse grato não só ao seu primeiro dia mais feliz da vida, como a todos os momentos felizes que vocês tiveram. Com certeza, as alegrias que a gente tem, elas são muito maiores do que os nossos problemas. A gente tende a dar mais ibope por os problemas, mas eles não são tudo na nossa vida. Relembre os momentos de felicidade, reviva os momentos de felicidade, seja grato a eles, que com certeza você vai atrair mais disso para sua vida, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada por me verem. Um beijo e tchau!